Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 145º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está mais ou menos. Porquê? Não sei o que é que se passou esta noite, meu, mas eu acordei umas 3 vezes a meio da noite e tipo, foi aquele acordar de já estar a preparar a roupa para me vestir e depois olhar para o relógio e meu, é meia-noite. Meu, é 1 da manhã. E tipo, é da estranha. Porque hoje fui trabalhar outra vez. Estou a gravar no sábado, ok? 2 de outubro de 2021, pelas 15h38. E não sei o que é que se passou. Não sei se ouvi alguma vibração ou o caralho do telemóvel, mas o telemóvel estava sem vibrar, por isso não entendi. Sei que acordei atordoado e depois é que olhei para o relógio e uma das vezes a minha irmã até me disse: onde é que tu vais? Eu vou trabalhar. Do tipo, vou trabalhar, não? E ela: a esta hora? E eu: sim, já são quase 6. E ela olha para o relógio e eu: ok, é 1 da manhã. Por isso, meu, não sei o que é que se passou. Não sei. Se algum especialista do sono estiver a ouvir isto, por favor, que me conte o que é que se passou, ok? E antes de começar, queria agradecer o feedback positivo do Personas. Apontei as críticas construtivas, porque só houveram críticas construtivas. Apontei e espero que tenham gostado, ok? Se gostaram já sabem, meu, deem like, partilhem, ativem o sininho e agora podem ativar o sininho no Spotify. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, procure Personas, ok? Nos serviços de podcasts. E as pessoas que me perguntam: mas porquê é que começaste com a história do morangotango? Porque, como eu disse, vai ser um divisor de águas, ok? Quem achar que é estúpido a história e nem der a oportunidade, também não faz falta ao podcast, ok? Quem pelo menos der a oportunidade, tipo, o que é que este gajo quer contar num podcast de pessoas e traz o morangotango? Quem der play e curtir a história vai ficar agarrado para o próximo episódio. Estás a perceber? Por isso, foi uma jogada arriscada? Foi. Mas mais vale poucos e bons do que muitos e fracos. Este é daqueles ditados que ainda continua a fazer sentido. Por isso, Mas vamos lá começar. No episódio 2 vamos falar de derrotas. Vamos fazer uma pequena análise das autárquicas. Mas só agora, E que é, meu? O Governo Sombra se calhar também só vai fazer agora. Nem sei, que eu ainda não ouvi o Governo Sombra desta semana. Ok. Mas Não, mas antes dessa derrota / vitória, eu queria falar de outro tipo de derrotas, que é... Não sei se costumam jogar no Euromilhões, ok? Eu não costumo, mas... Como aconteceu esta semana, ok? Com o jackpot estava, sei lá em quantos milhões, 100 e tal milhões... Fizemos uma sociedade no trabalho, ok? 13 pessoas, acho eu. 13 pessoas. E não saiu nada, acho eu. Só houve lá uma em que acertámos em 2 números e uma estrela. Isso antes dava alguma coisa, deve dar tipo 10 euros ou caralho. Mas o meu ponto é: porquê é que depois destas derrotas fica um silêncio ensurdecedor? Ninguém comenta do assunto, parece que há um elefante branco na sala. Nunca vos aconteceu isto? Do tipo... Eu hoje fui trabalhar e ninguém disse: não ganhámos nada. Também não perguntei. Ok, também não perguntei porque já tinha visto. No milhão também não devia ter ganho nada porque ninguém faltou. Mas, gostava de entender este fenómeno que é... Parece quase luto. Estás a perceber? Parece quase luto. E então é a segunda vez que entramos lá em sociedade. É a segunda derrota. Podia ser pior, ok. Podia ser pior. Temos o mesmo registro das equipas portuguesas na Champions, praticamente. Por isso, não está mal. Mas gostava de conhecer este fenómeno, Podíamos continuar a gozar, como antes. Eu antes sou aquela pessoa que... já está no papo, vou ficar milionário. Já faço planos. Claro que interiormente sei que não vou ficar milionário e sei que vou perder. Mas, para fora, deito essas energias, ok? E depois, quando perdemos, podia ser tipo... também não preciso ser milionário, ou caralho. Não sei, Não sei. Só acho estranho o silêncio. E eu até sou uma pessoa que curte silêncios, mas
Agora sim, vamos à análise autárquica da Póvoa de Lanhoso. Mas não vais falar de Lisboa. Pá, Lisboa para quê, meu? Eu só vou falar de Lisboa por um ponto, que é... Eu já disse aqui mais do que uma vez que autárquicas é uma cena, legislativas é outra cena. E há pessoal que acha que é a mesma cena, meu. E então ganhou moedas e havia pessoal de esquerda bué de emocionado, tipo... Caralho... Foi um dia negro para a democracia. Estamos mais perto do fascismo. E eu, ei, calma lá, meu. O Moedas não é nenhum fascista. O máximo que o Moedas fez foi tipo participar num governo que privatizou o CTT e depois meter lá a mulher a trabalhar. Estás a insinuar que ele é corrupto? Não, pá, é um tachinho, mas isso todos fazem, ok? Isso não é exclusividade do PS. Mas achei interessante esse fenómeno, que é, primeiro, havia pessoal a dizer, caralho, a esquerda tem maioria em Lisboa, PS mais PCP, fazemos aí uma geringonça. Ei, então, caralho, ando eu aqui a pregar no deserto, meu. São merdas diferentes, meu. E tipo, vamos ser sinceros, entre Medina e Moedas, será que há assim tanta diferença? Foi o melhor tweet que eu vi foi de uma miúda a dizer o máximo que vai acontecer aos lisboetas é ter menos umas ciclovias ou não terem tantas ciclovias como se calhar iam ter no mandato de Medina. Do resto vão ter os mesmos direitos, meu. Mas então, porque é que eu falo disto? Porque na Póvoa de Lanhoso aconteceu o oposto, ok? Se em Lisboa o pessoal estava a chorar, do tipo, perdemos Lisboa para o nazismo ou assim qualquer cena, na Póvoa de Lanhoso aconteceu o oposto, ok? Na Póvoa de Lanhoso eu já não sabia se estávamos na Póvoa de Lanhoso, se estávamos numa cena que eu chamei UFSS, que é a União de Freguesias Socialistas Soviéticas, meu. Por mim, a Póvoa de Lanhoso no dia de eleições e nos dias seguintes, meu, parecia quase a nova União Soviética, que é tipo, caralho, tempo de mudança. Ai, tempo de mudança, caralho, o socialismo venceu e tipo, meu... Caralho, meu. Que socialismo, meu. Ai, que socialismo, meu. Vai ficar tudo na mesma. E Fred, que me estás a ouvir, eu estou a dizer isto, vai ficar tudo na mesma, que é para tu me surpreenderes, meu. E agora esforça-te, que tu é que és o presidente da Câmara. Eu sou só um podcaster amador, ok? Mas pá, foi emocionante, meu. Foi emocionante porque se em Lisboa parecia que o Chega tinha ganho... Porque é tal cena, meu. Mais uma vez, o pessoal só vê à volta do seu umbigo. Então é tipo... Lisboa foi para o PSD, então a direita ganhou no país. E calma, meu. Calma. Póvoa de Lanhoso agora é de PS. Ok? Se é um PS de esquerda? Pá, não sei. Vamos ver. Vamos ver no mandato. E a minha análise é a seguinte. Isto foi a melhor cena que podia ter acontecido ao PS e ao país. Porquê? Porque assim o PS vai ter de pensar: afinal, não estava tudo no papo. Vamos ver se o PS vai ter essa humildade. Ok? Vamos ver se o PS vai ter essa humildade. E para o país, porque assim o PCP pode nos sacar mais alguns direitos para nós trabalhadores que recebemos o salário mínimo. Os outros, mas vou continuar a pagar mais impostos. Empresas, impostos. Epá, caguei para vós, meu. Caguei, ok? Eu estou a fazer o que vós fazeis. Estou a olhar para mim, ok? Por isso, se me aumentarem o salário mínimo, já estou contente, ok? Bora, pronto, meu. Cada um tem as suas lutas. E então, a minha análise é essa. É que isto é bom para o país. Agora, vamos ver se o PS vai ser humilde. Vamos ver. Porque... Não sei, meu. Não sei. O Rui Rio foi o grande vencedor, pá. Porque surpreendeu toda a gente. Ok? Eu até acho que o próprio Rui Rio ficou surpreendido. Ele acho que não quis revelar isso. Porque parecia mal, do tipo, foda-se, então não confias na tua vitória, meu. Mas acho que até o próprio Rui Rio ficou surpreendido. Mas pronto. Chega de falar a nível nacional e vamos continuar a focar na Póvoa de Lanhoso. Na Póvoa de Lanhoso, nos mandatos PSD, acho que a imagem de marca que se destacou na Póvoa de Lanhoso era a capital do ouro, ok? Pronto. Agora, se calhar precisamos de mudar essa imagem. Não que a Póvoa de Lanhoso não possa continuar a ser a capital do ouro. Acho que pode.
mas também pode continuar a ser mais cenas e destacar outras cenas que há para destacar no Conselho. Por exemplo, eu tenho duas ideias, ok? São totalmente opostas, mas pá, é agora o PS pegar na que achar mais interessante para eles. Ok, vamos lá. As duas ideias que eu tenho que a Póvoa de Lanhoso pode ser capital a nível nacional. Primeira, feminismo, ok? E as pessoas, mas feminino porquê? Maria da Fonte, ok? É transformar a figura da Maria da Fonte na maior feminista nacional, ok? PS, tens 4 anos para fazer isso, ok? E a outra é capital da violência doméstica. Essa se calhar não é tão agradável, mas pá, foi lá que Dom Afonso Henriques prendeu a mãe, ou o caralho, não sei. Há pessoal a dizer, mas isso agora já se pode ser desmentido. Não sei, não sei. Foi assim que eu aprendi na escola, por isso é assim que eu vou levar para a eternidade. Tipo aquele pessoal que não consegue evoluir. Mas pronto, supondo que Dom Afonso Henriques efetivamente prendeu a mãe no castelo da Póvoa de Lanhoso, acho que é uma cena que nós podemos explorar mais, porque nem toda a gente sabe disso. Por isso, temos feminismo, que se calhar é a parte fixe, ok? E violência doméstica. Se o Chega ganhasse, provavelmente era, caralho, somos a capital da violência doméstica do país, caralho. Desde antes de Portugal ser Portugal. Olha, já está aí um slogan. Não que eu queira dar slogans para esse partido. Mas já. Como foi PS? Se calhar pegámos ali na Maria da Fonte, tentámos dinamizar ali a imagem, ok? Fazer uma rotunda com pequenas Marias da Fonte, não sei, tipo bolas de ouro só com pequenas Marias da Fonte a sair da terra, o caralho, com a pistola e a cena. Acho que pode ser interessante. E pá, dinamizamos a Póvoa de Lanhoso. Isto são só ideias, ok? Isto são só ideias. Eu não tenho nenhum pelouro na Câmara Municipal. E a outra análise que eu consigo fazer é que a figura de Manuel Batista ainda era muito forte na Póvoa de Lanhoso, E provavelmente por isso o PSD perdeu. Porque nesta lista ele não estava presente, porque entretanto faleceu. Será que é isso? Não sei, mas em a análise póstuma foi essa que eu fiz. Foi que, se o ex-presidente estivesse na lista, talvez o PSD ganhasse novamente. Não sei, porque era um homem do povo. Um homem do povo. E as pessoas adoram sempre homens do povo, mesmo que eles não sejam do povo. Em relação depois à minha freguesia, PS ganhou com maioria absoluta, maioria mais do que absoluta, ganhou com 74% ou o caralho dos votos, o que já era expectável. É o último mandato do atual presidente, por isso era expectável. E para a Câmara Municipal, na minha freguesia, o Chega teve um voto para presidente de Câmara e 6 votos para a Assembleia Municipal. Achei curioso só ter um voto para a Câmara. Achei que estávamos num bom caminho. 6 votos para a Assembleia Municipal. Foi o que eu disse ao José de Lopes no Twitter. Provavelmente as pessoas tinham mais confiança na lista do que só no presidente. Não sei. Não entendi. Mas, se as pessoas pegam no exemplo de Lisboa para dizer o país está perdido, está a virar à direita, então eu pego no exemplo da minha freguesia e então o país está bué da bem, bué da bem. Bué da bem. Maioria absoluta para PS. Não era o que eu queria para o país, ok? Todos sabem o que é que eu queria para o país. Mas um voto no Chega está ótimo, ok? E a partir de agora eu vou fazer como os lisboetas. Vou usar isso e isso vai ser a visão geral do país. Chega só tem um voto. Por isso está incrível. Ok? Mas José, isso é estúpido. Comigo é estúpido e convosco não é? Muito me contam. E outra curiosidade é que aqui no Norte, pelo menos do que eu vi, sei lá, Póvoa de Lanhoso, Braga e Guimarães, a abstenção foi mais baixa do que a nível nacional, por isso. Orientem aí o vosso problema, ok? Nós estamos aqui na luta. Nós estamos aqui a incentivar o pessoal a votar, ok? Por exemplo, Póvoa de Lanhoso, 70,96% de pessoas que foram votar. Caralho. Braga, no distrito, 63,18% que foi votar. No Conselho de Braga, 56,94%. Ok, já vacilou. Deixa eu ver Guimarães, 63,58% que foi votar. Estás a ver? Lutem, lutem. Vamos agora ver galegos. Precisamos de ver galegos porque eu sei que é urgente para as pessoas. Galegos, 73,18% de pessoal que foi votar.
Não sei o que é que querem mais, meu. É pegar em galegos e usar isso. Ver um método que funcionou na minha freguesia e usar isso a nível nacional para combater a abstenção. Pá, não sei, meu. Não sei. Façam campanhas em condições. Não, estou a gozar. Mas eu estava a ver na IRTP, que isso depois é outra cena, que a análise das eleições só estava a ser feita na CMTV, praticamente, a nível nacional. Os outros canais estavam só Lisboa, Porto, Figueira da Foz. Figueira da Foz agora, uou, capital louca. Figueira da Foz. Almada, não sei o que é, tipo, e há o resto do país que se foda. A CMTV, mais uma vez, ali a dar tudo. Podem criticar o que quiserem, mas a nível local estão muito mais presentes. E então eu ouvi, não sei se foi a Maria Flor Pedroso, acho que é assim que ela se chama, na RTP, a dizer: abstenção, vamos falar agora, até saber os resultados, e depois só falamos daqui a 4 anos ou nas próximas eleições, que de resto ninguém fala da abstenção. E é isso. Depois não se podem queixar: mas porquê é que aconteceu? Pá, se calhar porque temos de combater de uma forma interessante. Mas Depois, pá, calma, ok, nem só de derrotas faz este podcast. Voltei à dentista, ok, para fazer a limpeza. O que é que aconteceu? Aconteceu que a outra dentista, porque a do aparelho só está lá uma vez por mês, e esta é a dona da clínica, ou como assim se poderá chamar. E então ela é que faz os tratamentos mais simples, pá. Só que lá está, meu. Estamos em pandemia, ok? E eu já não ia lá para aí há 2 anos ou mais. Então fui fazer a limpeza, tudo tranquilo. Só que pá, ela tem um problema, meu. Ela é dentista e adora conversar. E pá, como é que eu vou conversar se eu estou assim? Tipo, não dá, meu. Estás-me com uma broca na boca. Como é que eu vou conversar, meu? Eu quase que nem posso abanar com a cabeça, porque senão tenho medo que me arranques um dente. Estás a perceber, meu? E então, ela de vez em quando estava a falar e depois parava. Ela, e está tudo bem com a tua mãe, ó. E com a tua irmã, não sei o quê. Tipo, era só ridículo, meu. Por isso, pá, dentistas, parem com isso, meu. Parem, é bué desconfortável, meu. Ninguém quer estar com a boca aberta, com uma broca na boca e ainda ter de responder a perguntas, meu. Não, tipo, façam uma conversa antes, ok? Tipo, 5 minutos antes da consulta, conversem e tal, façam as perguntas todas, depois fazem o tratamento e 5 minutos depois, meu, conversem o resto. Agora, durante, é só estranho, meu. É só estranho. É bué. Porque é tipo, eu às vezes até mentia, ok? Ela dizia, mas está tudo bem? Sim, está. Porquê? Pá, porque não vou estar a elaborar enquanto tens uma broca na boca e alguém a aspirar-me saliva, ok? Porque é só estranho. Mas o que é que eu queria tirar disto? Ela disse, estás com os dentes bué de brancos. Continua a usar o fio dental. E tipo, não, eu só usei o fio dental 2 vezes porque pá, peço desculpa, dentistas de Portugal, mas aquilo não dá, meu. Aquilo, o Azaghal tem a teoria que aquilo é o método mais arcaico que há, que é tipo passar um fio entre os dentes. Não, meu, arranjem outra maneira, sei lá, meu. Luz ultravioleta, qualquer cena queima as bactérias. O Listerine também já usei, mas depois do pequeno almoço é bué da tenso. A seguir ao almoço ou assim é na boa, mas de manhã não consigo. Mas pá, fio dental não dá, meu. Fio dental não dá. E a prova é que nem faz tanta diferença, porque ela disse, nem tens assim muita sujidade acumulada e os dentes estão brancos e tudo. Por isso, caguem no fio dental, ok? Caguem no fio dental. E isto é mais uma prova, ok? Que lavar os dentes à volta da casa faz total efeito, ok? Depois, no primeiro fratura exposta, eu ter explicado que dá para fazer várias cenas na casa de banho, para além de urinar e defecar, ok? Expus várias coisas que dão para fazer na casa de banho. Agora, exponho que lavar os dentes fora da casa de banho também dá resultado, ok? Sim, eu sei, estou ali quase no patamar do negacionismo, mas pá, a verdade é que faz efeito porque ela disse, estão mesmo limpinhos, quase que nem precisava de limpeza, por isso, meu, estás a perceber?
usem o método José Silva de lavar os dentes, que é, pegas na escova, metes na boca, tal, depois de ver um vídeo assim, vais, esqueces-te que tens de ir buscar alguma cena ao quarto, vais, porque é tal cena, faz exercício, ok, lavas os dentes durante mais tempo e ainda vais tratar de cenas que tens para tratar, ok? Por isso, pá, só têm de respeitar este método de lavar os dentes, porque é o método mais eficaz. Aprovado por 9 em cada 10 dentistas. Depois, hoje, antes de vir para casa, primeiro fui abastecer, mas não estava lá o senhor super contente. Fui lá no outro dia, ia a pagar com o cartão e ele por acaso disse: insira o cartão. Só que é tal cena, uma pessoa está tão habituada a pousar o cartão com aquela cena. Como é que se chama aquilo, meu? Em que só encostas o cartão, esqueci-me do nome. Contactless, é isso. Uma pessoa está tão habituada ao contactless que agora é já automático, principalmente em pandemia. Então ele, não, isso é só para a amostra, tem mesmo de inserir. Eu, peço desculpa. Mas então, hoje não estava lá outra senhora brasileira, é simpática, mas é padrão, ok, não é? Super simpática. Mas então depois fui ao continente. E qual é o problema? O problema é que eu estava apertado para mijar, ok? E então saio do carro e, vou direto à casa de banho. Quase que ia direto. Porquê? Porque estavam lá jovens a querer vender não sei o quê, meu. E é tipo, meu, não. Opa, a sério, nós estamos em 2021, meu. 2021, tipo, hoje em dia, se as pessoas querem comprar, as pessoas dirigem-se ao sítio, meu, não precisam desse tipo de publicidade. Ok, estão a fazer o seu trabalho, ok, na boa. Mas tipo, eu estava apertado para mijar, meu. Estava apertado para mijar. Então elas vieram e elas, bom dia. E eu, bom dia. E segui sempre em frente. Ok. E pá, ela ainda disse, ok. Do tipo, otário do caralho. E tipo, eu queria te ignorar, ok? Mas eu estava apertado para mijar, nem deu tempo. Só segui em frente, estás a perceber? E pá, senti-me bué da podre. Mas depois urinei e vim, passei a mexer no telemóvel como se nada fosse. Confesso. Por isso foi aquele sentir-se podre que só durou uns 2 minutos, que foi o tempo de urinar. Tinha bué da urina, peço desculpa. Mas estás a perceber, meu, para quê, meu? Não sei, acho que não era perfumes, porque se fosse tinha lá amostras e depois, quando é perfumes é bué da estranho, porque depois querem te espetar com o perfume e tipo, caralho, experimenta. Mas não eram perfumes. Não sei se eram seguros de vida, não sei, pá. Porque depois estavam a pedir dados e o caralho, uns velhotes que estavam a entrar. Meu, não sei. Só sei que é bué da estranho, meu, Não há necessidade, meu. Principalmente a um jovem. A um balhote, tenta burlar lá à vontade. Agora a um jovem, meu. Tem acesso à internet, meu. Se quiser alguma cena, compra. Essa devia ser a lei, meu. Este tipo de vendas só podem ser permitidos a maiores de 65. Mas assim vais incentivar as burlas. Meu, caguei, ao menos não me chateiam, ok? Até eu ter 65. Depois faz uma revisão constitucional e altera-se essa lei, ok? E agora vamos ao verdade palurdice desta semana. Toquei Jingle Bia. Minutos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palurdice. Verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade palurdice desta semana, vamos começar pela Bwin Portugal. Não sei se viram a cena, ok? A bet.pt agora passou a ser bwin.pt. E pá, eu ainda estava a achar bué estranho, que é tipo, ei caralho, a Bwin investiu de caralho a trazer os humoristas todos para a Bwin e a sacá-los da bet. Não pá, só trocou de nome basicamente. Não sei se a Bwin comprou a bet, o que é que se passou. Primeiro é bué estranho essa associação, que é tipo, foi o que eu tuitei, em 2015 para seres humorista tinhas de ter @comedy na tua arroba. Agora precisas ter uma parceria com uma casa de apostas. Tipo, não sei qual é a associação entre casas de apostas e humoristas. Não sei se é pelas pessoas que apostam serem na sua maioria homens. E homens, por norma, seguem humoristas. Não sei se é essa a associação, provavelmente. Mas então, a cena é que a campanha é um passo em frente ou demos o salto, ou assim. E tipo, não deram, meu, não deram. Porque está muito pior, meu. Primeiro, a app está muito pior, o que é bué da estranho, porque bet.pt, que eu saiba,
é uma cena portuguesa ou havia noutros países? Não sei. Bwin há noutros países, ok. E é bué da estranho, meu. Está bué podre a app. Depois funciona bué da mal. Depois só dá para depositar com um PayPal. Enquanto que a Bet dá para depositar, por exemplo, com MBWay. Ou outros tipos de... Ou outros métodos. A Bwin só dá com um PayPal. Ou seja... Pá, não sei. Não sei se foi uma boa troca. Não sei se foi uma boa troca. Porquê? Porque eu hoje, por exemplo, ia fazer aquela aposta básica de sábado, ok? E tinha um jogo na Championship e não tinha Championship para apostar. E é tipo, como é que tu tens uma casa de apostas e não te dá para apostar na segunda liga inglesa? Quanto te dá para apostar na terceira liga inglesa? Que isso é só estúpido. Imagina, dá para apostar na Premier League, na Premier League feminina, na League One, que é a terceira liga inglesa, e na Taça de Inglaterra. Mas não te dá para apostar no Championship. E é tipo, ok, passo em frente. Passo em frente. E pá, não percebo. Não sei se a Bet fazia parte do grupo Bwin, se foi comprada. Mas pá, a primeira impressão é muito fraca. É muito fraca e acho que foi um passo atrás. Mas quem sou eu? Mais uma vez, eu sou só um podcaster amador, ok? Não sou um especialista de apostas. Mas já. Depois, o outro tema... Pá, eu não sei se já viram os anúncios da Real Vida Seguros. Não sei se já viram. Basicamente são feitos pelo Jorge Gabriel, ok? Até aí tudo tranquilo. Só que o grande problema... Ah, peraí. Isto afinal... Eu vejo mesmo bué pouca televisão, meu. Foda-se. Eu vejo mesmo pouca televisão, meu. Isto afinal já é há 10 meses que ele é a cara da Real Vida. O Jorge Gabriel. Ah pá, caguei. Eu só vi agora, por isso vou fazer de conta que só vi agora. Mas pronto, o que eu vou falar é este que apareceu aqui há 2 semanas, que é o Real Seguro Vida Pleno. Porque é tal cena, nestes anúncios, ele aparece com a família toda. E agora a pergunta é, será que esta é mesmo a família dele? Ou será que são atores contratados para fazer de família dele? Porque se forem atores contratados, é bué da bizarro, ok? Mas se for a família dele, também é bué da bizarro. Porque é tipo, estás a expor a tua família para ganhar uns trocos. Será que te pagaram assim tão bem para aparecer a família toda na televisão? Ou é só aquela cena de caguei, meu. Estão a pagar, eu aceito, caralho. Nem que a minha família apareça nos próximos 10 meses na televisão, que se foda. Estás a perceber? É bué da estranho, meu. E depois tem anúncios, sei lá, a tirar selfies junto à piscina, com um pau de selfie, a família toda, quando... Mas não sei, meu. Eu agora estou aqui vim parar ao canal de YouTube da Real Vida Seguros, ok? Tem 41 subscritores, nada mal. E então o primeiro vídeo tem 10 meses. E pá, aqui o vídeo mais visto tem 1200 visualizações. Os outros têm quase todos menos de 100 visualizações. Ou seja, no YouTube pelo menos não funciona. Na televisão não sei, meu. Na televisão não sei. O Jorge Gabriel, pá, gosto muito dele, ok? É uma daquelas caras típicas da TV portuguesa, mas pá, não me conquistava para comprar um seguro, ok? Peço desculpa, Jorge Gabriel, mas não. Se fosse o João Baião, talvez. Se fosse Fernando Mendes, claro que sim. Aliás, parabéns ao Fernando Mendes, que comemorou 18 anos à frente do Preço Certo, o que é obra para a televisão portuguesa. E não só para a televisão portuguesa, teres um programa há 18 anos no ar é bué. É uma vida, meu. É uma vida. Tipo, já é maior de idade um programa dele. E pá, é obra. É obra. Principalmente no horário em que o gajo está, que é sempre um horário bué disputado. E é sempre líder de audiências, ou quase sempre. Por isso, é obra. Parabéns, Fernando Mendes, ok? Um abraço da capital do ouro, do feminismo e da violência doméstica, ok? Ainda estamos a decidir. Eu sei que é bué da estranho, mas ainda estamos a decidir. Mas já, um abraço. E por fim, e continuando nos vídeos bizarros, pá, eu nem sei se não devíamos analisar este vídeo aqui. Eu nem sei. Porque a SIC fez uma reportagem a acompanhar o primeiro dia de Santana Lopes. Deixa eu ver quanto tempo é que tem o vídeo. Ok, anúncio de roupa mal cheirosa. Ok. Cheira pétalas. Já fica a cheirar bem. Ok. Tá bem. Ok, tem 2 minutos e 43.
estou a analisar sem som para não foder aqui o som do podcast, mas eu já vi. Então basicamente está Santana Lopes dentro da farmácia sem máscara, com a máscara no bolso, ok? A cumprimentar toda a gente e tal. Depois ele diz, vim buscar os meus cremezinhos, não sei o que, não sei o que mais. E vai a sair da farmácia e a dona da farmácia ou a gerente ou o caralho diz, era interessante era meter a máscara. E ele, logo eu costumo andar sempre com ela e então mete a máscara só à saída. E é tipo, bro, e depois vai de máscara na rua, quando já estiveste numa farmácia sem máscara, ok? E depois, depois está ali a assinar a pessoas, do tipo, nem sabes bem se assinaram ou se não, só mostra ele a assinar. E depois tem bué de ideias para a Figueira, que é tipo transformar. Eu acho que foi o jornalista que disse, você quer transformar a Figueira quase num Mónaco, ele. A rir-se. E é tipo, como é que as pessoas votaram neste gajo, E depois ele está a morar num apart-hotel, ou seja, o gajo nem está na Figueira, Mas eu já falei aqui do percurso de Santana Lopes. E é tal cena, como é que isto é possível, Como é que um gajo já foi primeiro-ministro durante alguns meses, sai do PSD, funda a Aliança, candidata-se à Câmara da Figueira da Foz, espera o apoio do PSD, quando o suposto era ser do Aliança, e candidata-se independente, bué da crazy, Santana. Não sei, mas é tal cena, Santana é daqueles políticos que, ainda demonstra cá a Portugalidade, ok? Ele, o Isaltino, ok? São dos poucos que ainda destacam essa Portugalidade, ok? Mas é bué da estranho, Santana. Mas vamos agora à arroba a seguir desta semana, tá ok? Jingle Bia. Arroba seguir. Ok, a arroba a seguir desta semana é arroba 2 lados no Twitter. Arroba 2 lados. Não é preciso letrar, acho eu. Acho que somos todos letrados, ok? Para saber como se escreve 2 lados. Mas então, é uma conta criada em setembro de 2021, ok? É uma conta brasileira e basicamente tem aquele meme do Senhor Fantástico, do Senhor Incrível. É Senhor Incrível, não é dos Incredibles. Que num está fixe e no outro está bué negro, ok? E então, sei lá, tenho aqui o tweet fixado que é 4 seguidores no Twitter, está ele fixe, 4 seguidores na rua, está ele negro, tipo, bué da estranho. Estás a perceber? E então é bué da engraçado, sei lá, estourou a corda na hora do solo, guitarrista, do tipo, é tranquilo, vocalista, corda vocal, para quem não perceber, às vezes é preciso explicar, porque, Depois outro, esqueci de abastecer, Uber, piloto de avião. Depois este tem 3, que é ups, de um professor, ups, de um cirurgião, ups, de um físico nuclear. Eu curto bem isto, É bué da simples, ok? É tal cena. Em imagem é muito melhor do que no podcast, mas gosto muito disto. Gosto muito deste tipo de páginas. É o que eu mais tenho seguido no Twitter, porque deixa o ambiente mais tranquilo. Por isso, já sabem, 2 lados no Twitter. E também tem no Instagram com a arroba A2 lados. H-A e depois 2 lados. Mas o do Twitter é o mais engraçado. Por isso, vamos agora às recomendações culturais desta semana. Tá ok? Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos com os podcasts portugueses. Começámos com uma estreia esta semana, que não é bem uma estreia, é uma estreia no formato podcast, mas que é A Noite da Má Língua. Para quem não sabe o que era A Noite da Má Língua, era um programa que deu na SIC há uns 20, 25 anos, com a Júlia Pinheiro, Rita Blanco, Manuel Serrão e Rui Zinck.
E eles basicamente juntaram-se novamente para fazer este podcast do Expresso, com o mesmo nome do programa. E pá, o primeiro episódio, afinal é da SIC, não é do Expresso. E o primeiro episódio chama-se Todo Nu, mas podia ter sido pior, em que eles falam de várias cenas. Pronto, a descrição do podcast é esta. A última vez que a Noite da Má Língua esteve reunida, António Costa ainda não tinha descoberto um novo significado para a palavra geringonça. José Sócrates já era um animal político. Só que ainda não era feroz. Marcos Mendes só falava no contra-informação e Chega queria só dizer vamos ficar por aqui. Passaram 25 anos, o mundo mudou e nós também. O mundo está pior, nós estamos mais inteligentes, mais experientes, mais acutilantes e mais cínicos. Não estamos mais modestos. 25 anos não deram para tudo. A nação precisa de nós, por isso neste primeiro episódio metemos tudo a nu. E pá, eu achei bué de interessante, porque é tal cena. É pessoal que já faz isto só por desporto, ok? Já faz isto só por desporto e têm bué da liberdade. E principalmente porque é podcast, ok? Se fosse num canal de televisão tinham de ter mais cuidado. Assim como é podcast, estão tranquilos. E nem tem o símbolo, nem tem aquele ezinho de explicit. Por isso, se tivesse, Jesus. Se tivesse... Achei que a química estava incrível, mesmo tendo-se passado 25 anos. Mas, já. Depois, recomendo o posto emissor da Blitz com o JP Simões, porque o gajo viaja muito, meu. O gajo é... Eu nunca tinha ouvido visto uma entrevista dele e o gajo fala de bué das cenas. É isso que eu curto, é músicos que falam de cenas além da música, ok? Porque senão, meu, que vai estar só a falar do seu trabalho. Não, ele viaja por bué das cenas, por isso curti. Depois, Eixo do Mal mais uma vez, que do que eu vi foi o podcast que fez a melhor análise política das eleições autárquicas. Claro que não quero falar do Puto Barba porque ainda não tinha saído, mas até ao lançamento do Puto Barba foi o que mais falou disso. Também falou da situação do João Rendeiro, mas a situação do João Rendeiro foi mais bem analisada no dia de reflexão, que também vai ser outra recomendação. Por isso, Eixo do Mal e dia de reflexão. Dia de reflexão está fortíssimo. A Maria Sturken foi uma excelente adição, por isso recomendo bem estes dois podcasts. E para terminar com os podcasts portugueses, o retorno dos falsos lentos, que agora, lá está, agora são da Bwin. São da Bwin e não da Bet. Que também foi aqui que eu pensei, a Bwin roubou tudo da Bet, meu, até os gajos do podcast. Não, pá. Afinal, só trocou de nome e mudou para pior. Por isso, Bwin, tal como o Fred, no início do episódio, esforcem-se para que eu mude de ideias, ok? Depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo mais uma vez o Ciência Suja, ok? Que eu recomendei na semana passada, mas esta semana saiu o episódio novo sobre a SIDA. E pá, o pessoal era bué da louco, meu. O pessoal era bué da louco. Aquilo, claro que fala principalmente dos Estados Unidos e no Brasil, mas provavelmente aqui em Portugal era igual. E tipo... E eles, para explicarem porque é que os homossexuais eram os que apanhavam mais SIDA, simplesmente diziam, porque o corpo masculino não está preparado para receber sêmen. Tipo, foda-se, caralho, meu. E a própria cientista que estava a fazer o programa perguntou, mas as mulheres recebiam sêmen? Sim, mas na altura os cientistas e essa cena diziam, sim, mas a mulher já está preparada fisiologicamente. E é tipo, meu, bué da crazy, só para não dizer que sois preconceituosos, mas recomendo bué. E é a tal cena, mesmo tendo-se passado quase 50 anos, houve erros que se repetiram na Covid-19, por isso. Tipo preconceitos básicos, tipo, isso é só para chineses. Antes era só para os gays, agora é só os chineses. Depois, não posso comer isso, não. Tipo, bué da estranho. Depois, também volto a repetir o 37 graus. Porquê? Porque eu nem sei se... só tinha ouvido a temporada nova, ok? Exatamente, só tinha ouvido a temporada nova. Só que entretanto comecei a ouvir os episódios antigos. E então ouvi a primeira temporada e a segunda, exatamente. E estou a caminho da terceira, que é a primeira minissérie que elas fizeram. Na primeira são histórias aleatórias, ok? Sem ligação nenhuma umas com as outras. Sei lá, tem um episódio sobre como as relações são atualmente, como o Tinder é o novo Cupido, por exemplo.
Tem outra sobre a lepra, ok? Que elas até disseram como é que a doença se chamava. Já me esqueci do nome. Deixa eu ver se aqui no... Exatamente. Hanseníase. Exatamente, é isso o nome da lepra. E então, pá, boeda estranho como no Brasil podia ser tratado, mas basicamente cagam no tratamento muitas vezes e então nem têm medo de tratar as pessoas. Não sei se ainda é aquele preconceito da Bíblia e o caralho. Ah, e depois, a segunda temporada, então, é sobre mudanças criadas pelo ser humano. Por exemplo, tem um sobre cheias no Brasil e o caralho. Mas o que eu achei interessante é o episódio O Invasor, que é a prova de como o ser humano é estúpido. Porquê? Porque no Brasil, então, começou a haver uma onda de que javali é bué da bom, é bué gourmet. E então, pessoas começaram a criar javalis como se fossem porcos, ok? Para vender mais caro, porque bué da gourmet. Só que é tal cena, meu. Era uma cena que só uma minoria é que ia consumir, ou seja, criou-se em demasia. E depois, pior do que isso, é que como os javalis demoram mais tempo a procriar isso, o que é que fizeram? E se nós misturássemos javalis com porcos? E claro que deu merda, claro que deu merda. E então está bué engraçado esse episódio. Mas estão todos. E depois, então a minissérie que é o que eu estou a ouvir agora, vou no quarto episódio, são 7, é sobre a epidemia da Zika no Brasil, ok? E estreou, curiosamente, no dia 17 de março de 2020, que foi mais ou menos na altura em que estava a começar a Covid-19. E então, mais uma vez também alguns erros que se repetiram. E então, é de 2020, a epidemia da Zika foi mais ou menos em 2015, ou seja, 5 anos depois ainda há bué rastros no Brasil, na altura em que se gravou o podcast, hoje em dia também provavelmente. Mas então, recomendo bué. E depois, o último episódio do Nerdcast, que é o Nerdcast 797, nós vemos a realidade como ela realmente é, que é com dois cientistas, que é a Ana Arantes e o Altair de Souza. E eu curto bué destes episódios de ciência. Então, falaram de cenas bué interessantes, como, por exemplo, pessoas que não têm a voz na cabeça, o que a maioria tem. Tipo, aquela voz quando, sei lá, vês uma merda e tu pensas. Eu ia dizer tu pensas, mas estava a pensar, ok. Mas sei lá, quando tu vês uma merda, tu não podes dizer em voz alta e pensas. Há pessoas que não têm esse super poder, que depois no episódio descobri que afinal não é um super poder e eles é que estão bem, ok? Porque não pensam acerca disso. Simplesmente ignoram. E então isso é incrível. E depois eu apontei aqui um termo que é a fantasia, tudo junto. Deixa ver se em português de Portugal também existe. Exatamente. E aqui, por exemplo, aqui na Wikipédia diz o seguinte: a fantasia, também já referida como imaginação cega, é uma condição mental caracterizada pela incapacidade de visualizar voluntariamente imagens mentais. Muitas pessoas com a fantasia também relatam uma incapacidade de recordar sons, músicas e vozes, cheiros ou sensações de toque. Alguns também relatam prosopagnosia, a incapacidade de reconhecer rostos. Ok. E isto é bué da chocante, meu. Nem sabia que isto existia. Que imagina, é basicamente... Eles deram um exemplo que é espetacular, que é a cena de estás a ler um livro e estás a imaginar como é a cena. Essas pessoas não têm isso, meu. Ou sei lá, acabas de ver um filme e imaginas como é que vai ser a continuação. E as pessoas não conseguem imaginar isso. E então parece bué da bizarro, uma cena que para nós é automático, garantido. E então há pessoas que não têm isso. Mas curti bué, recomendo. E depois, recomendo o Podpah com as apresentadoras de Mamilos, que é o Podpah 242. Mamilos Podcast. E porquê é que eu recomendo? Porque é tal cena. O Podpah é um podcast daqueles de entrevistas que dão no YouTube, tipo Maluco Beleza. Só que os gajos conseguiram uma cena única, que era pessoal do qual eu não dava nada por eles. E os gajos conseguem, tipo, este do Mamilos tem quê? Tem 2 horas e 49, ou seja, quase 3 horas.
E eles conseguem manter a conversa interessante. Está bem que eu não ouço todos os episódios, não. Só ouço quando me chama a atenção os convidados. E eles conseguem manter a conversa interessante durante esse tempo. Por isso, é obra. É obra. E então recomendo o Podpah 242. E é tal cena. Eu acho que é o que funciona muito com estes podcasts e entrevistas, que é, a menos que tu adores o apresentador, só ouves quando o convidado te chama a atenção. E está tudo bem com isso. Depois, nas séries. Nas séries temos Squid Game. Na Netflix. E pá, primeiro, 2 cenas a dizer. Queria agradecer ao José de Lopes por ter insistido na recomendação, porque valeu totalmente a pena. E depois, uma pequena crítica que eu quero fazer é: esta série não merecia que os episódios saíssem todos em sequência. Não merecia. Merecia que saísse um por semana. Porque tem lá momentos em que tu precisas de pensar. Sei lá, depois acho que é do 3º episódio e depois do 6º, principalmente depois do 6º, tu precisas de pausa. E foi aí que eu percebi que é isso que estraga nas maratonas, porque tu nem tens tempo para aguentar o choque, para reagir ao choque, porque acabou o próximo. Nem esperas os créditos, é próximo, tem de ser próximo, senão ao fim de 10 segundos começa automaticamente próximo, não tenho tempo a perder, preciso de ver. E isso estraga um bocado a experiência, porque tipo, a série não é a melhor série que eu vi, não. Este ano talvez seja a cena que mais me chamou a atenção. Também não ando a ver muita coisa, mas talvez seja a cena que me chamou mais a atenção. E como o Pedro Silva reclamou no Private Joke, a pior cena é mesmo os VIPs, que é o pessoal estrangeiro, o pessoal americano. Tipo, são bué da bizarros. Mas, ok, tirando esse episódio que é um bocado estranho, é se calhar o pior episódio da temporada. Talvez, não sei se seja o pior episódio, mas pronto, tem os piores atores. Não sei se isso prejudica o episódio, mas piora um bocado a nota dele. Mas tudo o resto está incrível, meu. Tudo o resto está incrível. Desde ideia, design, tudo. Realização, está tudo incrível, meu. Todo o conceito de números, os funcionários usarem sempre a máscara, o design das máscaras e tudo, teres hierarquias e isso, está muito fixe. E é tal cena, sem inventar nada, porque são cenas básicas, ok? Tudo o que está naquela série provavelmente não foi... Eles não criaram nada, porque pegaram em cenas que já existiram, só transformaram aquilo numa loucura coreana. E pá, recomendo muito. Claro que estou apaixonado pela protagonista, já a segui no Instagram, porque é impossível não apaixonar. E o final dá a entender que provavelmente poderá haver uma segunda temporada. Se eu quero isso, não, porque é tal cena. A segunda temporada, para ser melhor, tem de trabalhar muito, porque é tal cena. Tu, na primeira, tens o choque de não saber o que é que te vai esperar. Na segunda temporada, ou tens de ter provas diferentes, mas mesmo assim tu já sabes o que esperar. Por isso, não sei até que ponto seria preciso uma segunda temporada. Ok? Mas recomendo muito. Squid Game. É obrigatório ver em 2021. Depois, na música, temos então o álbum de tributo aos Velvet Underground e Nico, que é o álbum da banana, ok? Aquele álbum da banana. E chama-se Will Be Your Mirror, a tribute to the Velvet Underground and Nico, que foi lançado no meu dia de anos, curiosamente, no dia 24 de setembro de 2021. E a Pitchfork diz o seguinte acerca do álbum: St. Vincent, Kurtville, Sharon Van Etten, Iggy Pop e muitos outros contribuem para este álbum de versões de bom gosto, embora previsível, saindo-se melhor quando suas próprias identidades brilham através da música. Sim, concordo, não é incrível, versões inesperadas, não é, mas está interessante. Por exemplo, eu curto bué da Femme Fatale, da Sharon Van Etten. I'm Waiting for the Man, do Matt Berninger, também está muito boa. Will Be Your Mirror, da Courtney Barnett, também curti muito da European Sun, do Iggy Pop.
Também tem Fountains DC. Sei lá, meu, está muito forte, está muito forte. As participações são muito fixe. E vai estar a tocar a Run, 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 versão do Kurtville. Depois, mais uma banda que eu desconhecia, que são as de Ofélias, ou as Ofélias, como queiram, as Ofélias, com o álbum Crocus. E na Pitchfork diz o seguinte: o terceiro álbum do quarteto de folk rock de Cincinnati é composto de forma artística e interessante, um instantâneo de 4 pessoas descobrindo suas identidades como humanos individuais e como uma banda subtilmente desafiadora. E pá, curti. Não é wow, incrível, mais uma vez. Estamos naquele set básico, ok, não é incrível, mas curti. E pode estar a tocar, pode ser já a primeira música, Crocus. E para terminar com música portuguesa, pá, tivemos novo álbum dos Sensible Sockers e eu acho que é o primeiro álbum que eu ouço deles. Acho que é o primeiro álbum que eu ouço de princípio ao fim. A última imagem que eu tenho dos Sensible Sockers é eles a tocar no Paredes de Cora 2019 ao mesmo tempo da Mitski. E estava eu, o Zé, o Pedro, a Bia, a Margarida e a Catarina sentados entre os dois palcos e conseguíamos apanhar um bocado de cada. Provavelmente não foi a melhor experiência, devíamos ter aproveitado mais, mas pá, era hora de jantar, ok? Por isso, não nos recriminem. Mas então, eles lançaram um álbum Manuel e eu ouvi em algum lado que este álbum que era em homenagem ao Manuel de Oliveira, porque é Manuel com O e não com U. Deixem-me procurar aqui, fazer uma pesquisa rápida. Manuel Sensible Sockers. Exatamente. O quarto álbum e sucessor da Aurora nasce do processo de composição da banda sonora para 2 filmes de Manuel de Oliveira: Douro Faina Fluvial e O Pintor e a Cidade. Já disponível para compra e audição nas plataformas de streaming. Ok, era isso. E pá, está muito fixe. É lá. Temos concertos. Deixa cá ver. Vão estar no dia 16 de outubro, que é de hoje, dia de gravação, a 15, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Cineconcerto. Ok? Depois, 28 e 31 no Walk and Dance de Friamonte, por isso têm de ver qual é o dia. 12 de novembro no Generation e 13 de novembro no Generation. Deixa cá ver, 12 e 13, olha, sexta e sábado também dá. E depois no 10 de dezembro no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha. Ok. E isto então, ao vivo, com o filme a passar atrás, deve ser uma experiência ainda melhor. Gosto, tenho de apontar isto. Vou tirar print, porque senão esqueço-me das datas. Então tem tudo para ser interessante. E vai estar a tocar a primeira música do álbum, porque eu apaixonei-me logo na primeira música, que é a Cantiga da Ponte.
é isso. Temos mais um episódio gravado, ok? E já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.